Você sabia que nem sempre a vontade de Deus é feita? Às vezes, as coisas que estão acontecendo na nossa vida são pela permissão de Deus? A sua vida tem sido regida pela vontade de Deus ou pela permissão de Deus? Você sabia que nem sempre a vontade de Deus é feita? Às vezes, as coisas que estão acontecendo na nossa vida são pela permissão de Deus? Como assim a vontade de Deus nem sempre é feita? Exatamente. Veja o que está escrito em 1 Timóteo 2, versículos 3, 4 e 5, que diz o seguinte: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Veja, nessa passagem, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Todos os homens sejam salvos. Aí eu te pergunto, todos os homens serão realmente salvos? Poxa, mas essa não é a vontade de Deus? Então por que todos os homens não vão ser salvos? Exatamente isso. Há uma diferença entre vontade de Deus e permissão de Deus. Nem tudo que acontece na nossa vida, nem tudo que acontece no nosso país é a vontade de Deus. Por exemplo, as autoridades. As autoridades, elas ocupam cargo pela permissão de Deus e não pela vontade. É só lembrar, lá na passagem do Velho Testamento, quando o povo pede um rei. E Deus não queria que Saul fosse rei, mas de tanto o povo insistir, Deus suscitou e fez a vontade do povo. Pela permissão de Deus, Saul foi levantado como rei. Há uma diferença gritante entre a vontade de Deus e a permissão de Deus. Sendo assim, as coisas, as dificuldades que você está passando na sua vida são vontade de Deus ou permissão de Deus? O emprego, a pessoa que você escolheu para viver, é da vontade de Deus ou permissão de Deus? Será que realmente você fez uma oração? Será que realmente você colocou os seus desejos sob a vontade de Deus? Talvez as coisas que estão acontecendo na sua vida é pela permissão dele e não pela vontade de Deus. Nem todos os governantes do nosso país, nem todos os governantes do mundo estão ocupando o cargo pela vontade de Deus, e sim pela permissão de Deus. O povo escolheu aquele ou esse governante. Outra passagem bíblica muito importante sobre a vontade de Deus, nós encontramos lá no Getsêmani, quando Jesus está agonizando e ele faz uma oração a Deus, em meio a muitas dificuldades, ele coloca na mão do Pai e ele diz mais ou menos assim: passa de mim esse cálice, porém, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ou seja, o próprio Cristo fazendo uma oração para que Deus fizesse a vontade dele. Imagina se Jesus tivesse sido rebelde e não ter feito a vontade de Deus. Imagina comigo aqui o prejuízo que seria para a humanidade, para a salvação da humanidade. Se Jesus descumpre a palavra de Deus, os nossos pecados não seriam remidos pelo sangue dele. Às vezes fazer a vontade de Deus vai trazer muito sofrimento. Veja que o próprio Cristo, fazendo a vontade de Deus, sofreu muito. Você pode estar sofrendo nesse momento algumas dificuldades, simplesmente pelo fato de estar cumprindo e fazendo a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus não é um mar de rosas. Porém, nós temos certeza que o resultado será de bênçãos e de vitórias. O processo talvez seja doloroso. Nem toda situação na sua vida está acontecendo pela vontade de Deus, e sim pela permissão de Deus. Porque como nós vimos no livro de Timóteo, a vontade de Deus é que todo o homem seja salvo. Porém, tem homens que não querem a salvação, tem homens que escolheram não ser salvos. E nesse caso, a vontade de Deus não está se cumprindo. Desta forma,
pela permissão de Deus, alguns homens escolheram a perdição eterna e não a salvação eterna. Na sua vida talvez está acontecendo assim. Algumas situações estão acontecendo pela permissão de Deus e não pela vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que a gente ande nos seus caminhos e pratique a sua palavra. E andemos segundo a sua palavra. Mas muitas vezes nós somos rebeldes e as coisas acontecem na nossa vida pela permissão de Deus e não pela vontade de Deus. No plano de salvação, a vontade de Deus é que todo o homem seja salvo. Porém, alguns homens não querem a salvação, deliberadamente escolhem a perdição. Eu deixo essa reflexão para você. Faça uma análise da sua vida, faça uma análise dos acontecimentos, faça uma análise das suas decisões e vejam se elas estão enquadradas na vontade de Deus ou na permissão de Deus. Porque se for a vontade de Deus, a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, tudo vai acontecer da melhor maneira possível, porque a vontade de Deus, ela é perfeita. Olha que interessante o que a Bíblia diz em Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está aí a Bíblia falando da vontade de Deus, para que você não se conforme com este mundo. A Bíblia está nos orientando a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mais uma vez eu te pergunto, as coisas estão acontecendo na sua vida pela permissão de Deus? Ou seja, foi uma escolha sua e Deus, respeitando o seu livre-arbítrio, está deixando as coisas acontecer como você escolheu? Ou as coisas vão acontecer ou estão acontecendo na sua vida pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Ande na vontade de Deus.